Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo de 2 Coríntios 11 verso 15. Introdução. O versículo 15 do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios é o clímax de um argumento que Paulo desenvolve ao longo de toda a sessão, especialmente versículos 13 ao 15. Paulo, preocupado com a influência de falsos apóstolos na igreja de Corinto, desmascara suas motivações e métodos. Ele os compara a ministros de Satanás, que, astutamente, se disfarçam para enganar os fiéis. Este versículo, em particular, enfatiza a inevitabilidade da justiça divina e a retribuição final para aqueles que promovem o engano em nome de Deus. Contexto histórico. A igreja de Corinto enfrentava desafios significativos devido à presença de indivíduos que se apresentavam como apóstolos, mas que na realidade, promoviam um evangelho distorcido e buscavam ganho pessoal. Paulo se sente compelido a defender sua autoridade apostólica e a pureza do evangelho que havia pregado. Ao longo do capítulo, Paulo descreve esses falsos apóstolos como pessoas que se vangloriam de suas habilidades e status, versículos 18 ao 20, explorando a igreja financeiramente. Eles se gabavam de suas qualificações, versículo 22, enquanto Paulo, em contraste, enfatiza seus sofrimentos e serviço humilde, versículos 23 ao 29, como prova de sua autenticidade. A menção de Satanás se disfarçando como anjo de luz, versículo 14, aponta para a crença prevalecente na época sobre a capacidade das forças do mal de se manifestarem de maneira enganosa, imitando a verdade para desviar as pessoas do caminho certo. Interpretação. Em 2 Coríntios 11:15, Paulo declara que não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Numa perspectiva teológica protestante trinitária, este versículo enfatiza diversos pontos cruciais. A realidade do mal reconhece a existência de forças espirituais malignas lideradas por Satanás, que se opõem a Deus e buscam desviar os crentes da verdade. O engano como tática revela que o engano é uma ferramenta fundamental utilizada por Satanás e seus servos para alcançar seus objetivos. Eles se disfarçam, parecendo justos e benevolentes, a fim de obter a confiança das pessoas e, assim, difundir suas mentiras. A justiça divina afirma a certeza da justiça divina. Deus não é enganado pelas aparências. No final, cada um receberá a recompensa que suas ações merecem, seja para a vida eterna em Cristo ou para a condenação eterna. A importância do discernimento alerta os crentes sobre a necessidade de discernimento espiritual. Precisamos examinar cuidadosamente as motivações e os frutos daqueles que se apresentam como líderes espirituais, comparando seus ensinamentos com as Escrituras e buscando a direção do Espírito Santo. Para o crente contemporâneo, este versículo é um chamado à vigilância. Devemos estar atentos aos falsos ensinamentos e aos líderes que buscam seus próprios interesses em vez de servir a Deus e ao próximo. Isso pode incluir ideias que contradizem a Bíblia, líderes que abusam do poder e pessoas que promovem mensagens centradas no homem em vez de Cristo. Devemos nos fundamentar na palavra de Deus e buscar a sabedoria do Espírito Santo para discernir entre a verdade e o erro, sempre lembrando que a justiça de Deus prevalecerá. Veja as referências. Mateus 7 versos 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas.
Jesus adverte sobre os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ele enfatiza que podemos reconhecê-los por seus frutos, ou seja, pelo impacto de seus ensinamentos e ações na vida das pessoas. Da mesma forma que Paulo adverte sobre os falsos apóstolos que se disfarçam como servos da justiça, Jesus nos exorta a usar o discernimento e a observar os resultados das ações das pessoas antes de confiarmos nelas. Gálatas 1 versos 6 ao 9. Não há outro evangelho. Paulo expressa sua surpresa e indignação com os gálatas por se afastarem do evangelho que ele havia pregado para seguirem um evangelho diferente. Ele amaldiçoa, no sentido de declarar anátema, qualquer um, incluindo ele mesmo ou um anjo do céu, que pregue um evangelho diferente daquele que foi originalmente anunciado. Isso reforça a importância de permanecer fiel à mensagem original de Cristo e de se afastar de qualquer ensinamento que a contradiga. Esses versículos complementam 2 Coríntios 11:15 ao destacar a necessidade de discernimento, a realidade do engano e a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho. Juntos, eles nos lembram que o mal pode se manifestar de formas sutis e enganosas, mas que a justiça de Deus prevalecerá e que Ele nos capacita a discernir a verdade do erro por meio de Sua palavra e do Espírito Santo.